Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se lê uma receita em inglês que seja um pouco mais elaborada. Primeiro eu queria agradecer a Emily do Tin Can Knits. Ela autorizou, né, que eu use a receita dela como exemplo. Eu vou colocar o link para a receita na informação do vídeo e sigam ela no Instagram. Então vamos lá. Algumas receitas você vai ter uma explicação do que você vai fazer, do que é a receita. Não precisa prestar muita atenção nisso. E embaixo vão começar as informações que a gente tem que prestar atenção. Aqui a gente tem os tamanhos. Em receitas que vocês têm vários tamanhos em uma receita só, você vai ter um tamanho aqui e os outros em parênteses. Por exemplo, aqui tem recém-nascido, bebê um pouco mais velho, normalmente até uns 2 anos, criança, adulto, pequeno, médio e grande, tá? Aí se a gente olhar aqui embaixo, tem escrito que cabe na cabeça com a circunferência de 16 polegadas. Então, esse que está fora do parênteses é equivalente ao bebê. Aí o primeiro aqui, 17,5, é equivalente ao bebê mais velho, né? O toddler. 19, criança. 20,5, adulto pequeno. 22, médio. E 23, grande. Lembra que isso está em polegadas, tá? Não é centímetros. E vai ser isso durante toda a receita. Se você não souber qual dos números você tem que usar, você volta aqui e vê qual tamanho que você está fazendo e vê em que posição que ele está aqui para saber por exemplo, o número de pontos, o número de diminuições, tudo isso vai estar sempre relacionado à posição deles nessa frase. Depois do tamanho, a gente tem aqui os materiais. Primeiro, a gente vai ter o fio que a gente vai usar. Aqui a gente tem a quantidade de fio, né? Tá em yards. Então, para a gente saber em metros, a gente vai no Google e coloca. Você vê lá, né? Qual que você escolheu fazer. Se eu for fazer um adulto pequeno, vou colocar 110 yards para metros e ele vai me dar a metragem que eu preciso. O fio que ela usou é um worsted Aran. Esse é um fio que é um pouco mais grosso. É difícil dizer em tex, né? Mas eu acho que, por exemplo, é um fio que você usaria uma agulha 5, 5,5. Aí vocês já podem ter uma ideia. Ela coloca aqui que esse das fotos foram feitos em Madeline Tosh Vintage. E daí tem as cores que ela usou. Madeline Tosh é a marca. Vintage é o tipo de fio, né? O fio que ela usou dessa marca. E daí aqui a gente tem as cores. Depois a gente vem para gauge. O gauge eu já expliquei o que é. A gente tem o gauge em stockinette e em garter, porque como vocês podem ver aqui, ela usa os dois pontos, né? Aqui a gente tem o stockinette e do outro lado a gente tem garter. Em 4 polegadas, que dá mais ou menos 10 centímetros, tá? Então sempre que vocês verem 4 polegadas, faz como 10 centímetros que dá na mesma. Pode usar 10 centímetros. Então aqui a gente tem as agulhas. As agulhas você tem que tomar cuidado que a numeração americana é diferente da que a gente usa no Brasil, que é em milímetros. Então quando vocês verem esse US e um número,
quer dizer que é a numeração americana e que vocês vão precisar procurar uma tabelinha para ver qual que é a numeração que a gente usa aqui em milímetros, né? Esse número não é milímetros, tá? Então a gente tem aqui 4 milímetros e uma de 5 milímetros com 16 polegadas de cabo, que é o de 40 centímetros, se eu não me engano. Mas usando o Magic Loop a gente faz com cabo maior, não tem problema. E ela fala também aqui de, de usar as de duas pontas, tá? Que você vai precisar para finalizar o gorro na parte de cima. Quando ele começa a ficar com muito poucos pontos, que a gente vai fechando ele, quando ele começa a ficar com muitos poucos pontos, você precisa usar de duas pontas para facilitar. Dá para fazer com a outra, mas fica bem difícil, fica bem apertado, tá? Aqui daí ela diz or as required to meet gauge. Isso quer dizer que daí você pode não. Esse número de agulhas é o que ela recomenda. Se você for usar um fio diferente que pede uma agulha diferente, você pode mudar a agulha para chegar no gauge que ela te deu, certo? Notions é os outros acessórios que a gente vai precisar, que aqui são os marcadores de pontos e a agulha de tapeceiro. Então, qualquer receita que vocês forem procurar na internet, que vocês forem baixar, mesmo não super sabendo inglês, vocês vão ter essas informações, tá? Vão ter lá o tamanho, às vezes é um só, às vezes são vários tamanhos. Vai ter o fio indicado, ou o fio que a pessoa usou para fazer o que está na foto. Vai ter a cor, né, do fio que ela indica, vai ter o gauge, vai ter as agulhas e vai ter os outros acessórios que você vai precisar. Aí vamos lá. Quando a gente tem uma peça que ela é um pouco mais elaborada, que você precisa montar ela no final, você precisa costurar ela, a gente vai ter aqui a construction. Muitas vezes ela vem lá no final, às vezes vem no começo, às vezes, mas na maioria das vezes vem no fim de tudo. E ela te mostra como que a peça é construída. Como essa receita é uma receita simples para quem está começando, ela colocou aqui como que é construída a peça. Em receitas mais simples, a gente não vai ver isso, né? Só realmente quando precisa, quando é uma coisa mais elaborada, quando você precisa montar depois, tipo uma blusa, qual parte você costura na outra, etc. Aqui a gente tem a direção que a gente vai tricotar, que é de baixo para cima. Aqui dizendo que termina em cima no meio. Que aqui você vai fazer as diminuições. Que você vai usar garter e stockinetting por várias polegadas. E a barra é sanfonada e aqui é onde você monta os pontos. Então a gente vai trabalhar de baixo para cima. Daí, agora tirando o gauge e aquelas informações lá no começo, gauge, agulhas e tal, essa é a parte mais importante de todas, que a gente não pode pular. Aqui está escrito o que significa cada sigla. A gente tem o K, knit, K together, que é knit two stitches together. P, purl, P two together, purl two stitches together. PM, place marker, stitches, tá? Isso ajuda a gente um monte, porque mesmo que eu comece uma receita e eu não saiba certa técnica, ou não saiba o que significa certa sigla, eu posso ver isso antes de eu começar.
Vamos supor que eu comecei essa receita e eu cheguei aqui nas abreviações para ver o que que eu preciso, né? O que que vai ter lá na minha receita de técnica, o que que eu preciso saber para fazer isso. E eu não sei o que que é isso. Tipo, por mais que esteja aqui o significado, eu não sei o que que é. O que que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, vou copiar, vou lá no Google, digitar isso, e aí eu tenho um monte de vídeos me dizendo o que que é isso e como que eu faço. Então não tem por que se assustar com uma receita. É só a gente ler nas abreviações que técnicas que aquela receita vai usar. Se eu não sei alguma, vou lá no Google, procuro, que eu vou encontrar milhões de vídeos me mostrando o que que é para fazer. Aí, depois das abreviações, a gente começa a receita. Aqui ela diz, usando as agulhas menores, né? A gente monta, ó, essa parte é importante. 66, 72. Isso aqui é o número de pontos que a gente vai montar, dependendo do tamanho que a gente escolheu lá em cima, lembra? Então, esse aqui era o bebê, o toddler, a criança e tá, 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 tá. Então, é sempre naquela sequência. Então, a gente vai olhar o número do tamanho que a gente escolheu aqui em cima. Vai, eu escolhi o adulto pequeno, então eu vou montar 84 pontos. Aí quando é na circular, todos eles vão ter join for working the round, being careful not to twist your stitches. Isso quer dizer que você vai juntar o círculo, fechar o tubo, né? Tomando cuidado para não torcer os pontos, que nem eu já expliquei lá no meu vídeo de como trabalhar na circular. Então, toda vez que tiver um trabalho na circular, vai ter escrito isso aqui. Agora vocês já sabem, então é isso. Aí a gente vem para a segunda parte, depois de fechar, né? De montar os pontos e fechar. Establish ribbing. Às vezes tem escrito establish pattern. Nem sempre vai ter escrito carreira por carreira. Às vezes a gente vai ter trabalhe em o ponto X, né? Por tantas polegadas ou tantos centímetros. Nesse caso, a gente vai fazer a sanfona em 1 por 1, que é aqui, ó, que é isso aqui. K1P1. A gente vai fazer a sanfona em 1 por 1 por 1,5 polegadas, que é o tamanho que eu escolhi. E depois mudar para agulha maior. Setup round, nem todo, a maioria das receitas não tem isso. Setup round é uma carreira que você faz antes de começar o desenho que você vai formar com seus pontos. Então aqui está escrito quantos pontos a gente vai fazer em net. A gente vai colocar o marcador e vai fazer net até o fim. Né? Então, nesse caso, eu colocaria o marcador depois do ponto 28. Daí aqui, primeira carreira e a segunda carreira. Aqui a gente vai fazer purl até o marcador e vai fazer net até o fim. E no número 2 a gente vai fazer só net. Aí tem aqui, repetir as carreiras 1 e 2 até a peça medir tantas polegadas. No meu caso, 7 polegadas. E, gente, não tenho medo de usar o Google. Por favor, assim, o Google é nosso amigo, ele traduz as coisas, ele dá toda a informação mastigada pra gente. Então, se vocês não estão entendendo alguma parte, vamos lá. Não estou entendendo isso? Eu vou lá no Google Translator, vou botar
né? Vou botar o meu texto. E aqui eu tenho minha tradução. É lógico que, assim, a tradução do Google nunca é 100%, a gente tem que, né, ter um pouco de interpretação ali, mas ele te dá o que você precisa. E se assim, eu não tô entendendo essa frase, pergunta para as pessoas que sabem inglês, pergunta nos grupos. Assim, não tem por que vocês terem medo da receita, medo de não saber ler uma receita em inglês. Hoje em dia vocês conseguem, com essas informações que eu estou dando aqui, que é o básico, né? Que todas as receitas vão ter, todas essas informações, mais Google, mais os grupos, vocês conseguem fazer receita, acho que até em chinês. Não, talvez chinês não, mas enfim, vocês entenderam. Aí, vamos voltar aqui. Então a gente tem aqui a barra, né? A gente tem o corpo, e daí a gente vai entrar no que eles chamam de decrease round. Decrease round é quando a gente começa a diminuir. Se for increase round, é quando a gente começa a aumentar a peça. Aqui ela diz para mudar para agulha de duas pontas quando não for mais confortável de fazer na circular. Então, quando ele começa a ficar pequeno demais, vocês vão ter dificuldade de fazer na circular, aí é a hora de mudar para de duas pontas. Porque como você vê aqui, ele faz tipo uma espiral. Então vai chegar um ponto aqui, assim, no finalzinho, que vai ficar difícil de usar a circular. Dá para fazer com Magic Loop, que nem eu falei, mas fica apertado. E pode ser que você tenha que fazer mais força e fique um pouco marcado, né? Os pontos fiquem um pouco esticados. Não vai ficar tão bonitinho como se a gente usar as de duas pontas. E esse é um vídeo que eu ainda tenho que fazer, eu sei. Mas não tenho medo das agulhas de duas pontas também. É muito mais fácil do que parece. Aí, a gente tem, né, o setup round, né, de novo, que é uma carreira antes da gente começar a fazer o nosso desenho. Nesse caso, ela diz para fazer esses números de pontos em net. No meu caso, né, no caso do adulto pequeno seria 12. A gente vai fazer um cage together, colocar o marcador e vai continuar fazendo isso a carreira inteira. Que ele vai ficar dividido em seis partes, dividido por seis marcadores. E aí a gente tem a carreira 1 e a carreira 2, que ela diz para fazer mais duas vezes, até você chegar nesse total de pontos, ou nesse número de pontos por sessão, né? Aquelas partes que estão divididas pelos marcadores. Daí a gente vai para as próximas duas carreiras. Nesse caso, a gente vai fazer o Pearl até 2 pontos antes do marcador. E a gente vai fazer um Pearl Two Together duas vezes. Então, quando tem os colchetes ou asterisco, a gente repete aquilo que está ali dentro. Então, a gente vai fazer isso aqui duas vezes e depois fazer isso aqui até o fim. To end quer dizer até o final da carreira. Aí a próxima, tá aqui, a gente vai fazer o que tá entre os colchetes, a carreira inteira. Aí aqui diz que a gente vai repetir essas duas carreiras. A gente vai repetir isso até ter 6 pontos. Quando tiver 6 pontos, a gente vai cortar o fio, deixando um rabo de 8 polegadas e vai passar esse fio com a agulha por dentro
desses pontos, né, por dentro do ponto na agulha, aí você vai tirar da agulha e vai puxar para fechar o gorro, mais ou menos que nem a gente faz quando a gente faz amigurumi, que a gente passa, né, por dentro e puxa. Daí a gente tem aqui weaving ends, que vai estar em todas as receitas, que significa esconder aqueles rabinhos de fio que ficam perdidos que ficam lá no começo e no fim, e às vezes na troca de cor. Block your head, ou quando você vê escrito block, quer dizer que você vai blocar a peça. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês que ler uma receita em inglês não é um bicho de sete cabeças. Assim, mesmo que vocês não saibam o que significam todas as palavras, a gente sabendo o tipo de informação que a gente vai encontrar já facilita. E usando o Google, perguntando para as pessoas nos grupos, vocês conseguem fazer isso. No meu canal, eu não vou colocar peças inteiras. Eu não vou colocar passo a passo de peças inteiras. Eu estou colocando as técnicas que vocês precisam saber para depois chegar lá na receita e saber o que você tem que fazer e conseguir fazer sozinho. Para você pegar qualquer receita que você quiser e não precisar de um vídeo te mostrando como faz. E ler receita, é o que eu sempre falo, lê uma linha após a outra, que você consegue. Vai fazendo uma linha após a outra que você consegue. Tá atrapalhado? Pergunta, que as pessoas te ajudam, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer a Emily mais uma vez. E até a próxima. Beijos!